Olá galera, aqui quem vos fala é o professor Reginaldo Figueiredo e atendendo aí a diversos pedidos estou postando hoje para vocês um vídeo que fala sobre cálculos de medicação. Bem, a questão que eu trago para vocês hoje aqui, ela fala sobre a nitroglicerina. Então nós iremos dividir essa nossa aula aqui de hoje em dois momentos. No primeiro momento eu vou falar um pouquinho sobre essa medicação, grupo farmacológico que ela pertence, modo de ação, certo? Modo de utilização, ok? E em um segundo momento nós estaremos discutindo aí a questão propriamente dita. Pessoal, no mercado a gente pode encontrar a nitroglicerina em várias formas farmacêuticas. Bom, nós temos aqui no caso aqui, a nitroglicerina comprimido, que pode ser administrada por via sublingual. Nós temos a nitroglicerina que podemos administrar sobre a pele, ou seja, através da via transdérmica. Nós temos a nitroglicerina que se apresenta em forma de pomada, mas aquela que é utilizada de forma vastamente imensa aí na rede hospitalar seria a nitroglicerina injetável, ok? Então nós vamos parar um pouquinho aqui e vamos discutir um pouquinho sobre essa nitroglicerina, que justamente é o que trata a questão. Bom, essa nitroglicerina injetável, ela se apresenta em frasco ampola, tá? Então nós podemos encontrar aí um frasco ampola de nitroglicerina de 10 ml, mas também podemos encontrar de 5 ml, ok? Então a nitroglicerina ela não é muito diferente de outras medicações que nós encontramos aí. Por que não é diferente? Eu falo, obviamente me refiro com relação ao rótulo, tá? Então no rótulo da medicação, e isso obviamente nós temos que ficar bem atentos para realizar os cálculos, geralmente ela vem com o quê? Vem com o volume, obviamente contido dentro do frasco ampola, certo? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho a concentração, certo? Então nesse frasco ampola de nitroglicerina de 10 ml, nós temos o quê? 5 mg em cada ml. Então, ou seja, em cada 1 ml desse frasco, certo? Que obviamente contém a nitroglicerina, eu tenho 5 mg da medicação, ok? Então aqui nós temos o que? Nós temos a quantidade total, ou seja, a dose total desse frasco. Então, por exemplo, se eu utilizar todo esse frasco, eu vou utilizar o que? 50 mg, que está contido em 10 ml, ok? Bom, então isso aqui é muito importante justamente para a resolução dos cálculos que nós fazemos, obviamente, no dia a dia, tá? E assim, professor, como é que nós podemos administrar essa nitroglicerina? Essa nitroglicerina ela pode ser administrada em bolos, essa nitroglicerina ela tem que ser diluída para um determinado volume, Então, como é que nós fazemos isso? Bom, pessoal, a nitroglicerina ela deve ser administrada em bombas de perfusão. Uai, professor, eu pensei que seria bombas de infusão. Bom, pessoal, nós falamos de forma errada, tá? O nome não é bombas de infusão, tá? O correto seria bombas de perfusão, tá certo? Mas todo mundo fala bombas de infusão. Mas aqui, obviamente, nós estamos para aprender o que é correto, não é isso? Bom, então nós encontramos aí diversos modelos de bombas de perfusão no mercado, tá certo? Diversos modelos. Então nós temos aqui a B-Braun, que é uma das mais utilizadas, nós temos a LifeMed, a Santronic, ok? Então nós temos aí diversos modelos, tá? E para que é utilizada essa bomba de infusão? Então nós podemos dizer que a bomba de infusão ela é utilizada para perfundir líquidos, tá? Como fármacos, nutrientes, ok? E a questão principal da bomba de infusão é o controle de fluxo, dos volumes, obviamente, administrados nas veias, nas artérias, E até mesmo através da administração transesofágicas, que obviamente são as alimentações, ok? Beleza? Então, obviamente, nós temos aí diversos modelos no mercado. Bom, então vamos seguir aqui, Bom, então a gente vai comentar um pouquinho agora sobre esse fármaco, que é a nitroglicerina. Eu apresentei o frasco para vocês, falei que o frasco, ele pode ser de 10 ml, como pode ser também de 5 ml, ok? E mais na frente a gente vai discutir um pouquinho mais, obviamente, sobre essa rotulação, tá?
Então, pessoal, com relação ao grupo farmacológico da nitroglicerina, nós dizemos que a nitroglicerina ela pertence ao grupo farmacológico dos antianginosos, tá? No caso, ele é um vasodilatador venoso e coronariano, ok? E geralmente o seu principal modo de ação é provocar uma redução na pré-carga e no consumo de oxigênio pelo coração, ok? E assim, como nomes aí comerciais que nós podemos encontrar no mercado, nós temos aí no caso o Nitroderm, nós temos o Tridil, tá? E assim, o uso dele é muito utilizado nas insuficiências cardíacas congestivas, nas fases agudas da angina, no infarto agudo do miocárdio, tá? E principalmente também na profilaxia da dor anginosa, ok? Professor, e o modo de administração? Pessoal, a enfermagem geralmente ela segue o que a prescrição médica ordena, não é isso? Então, geralmente, a nitroglicerina ela é diluída em quê? Em soro glicosado ou em soro fisiológico. E a sua administração, tá? Ela é exclusivamente por via venosa, ok? E os efeitos adversos, que nós também, obviamente, deveremos assim estar atentos, não é? Os principais efeitos adversos aqui que nós poderíamos citar seria o que? A cefaleia, a síncope, a taquicardia, a hipotensão, náuseas, vômitos e reações alérgicas, ok? Olha só, eu acho muito importante a gente discutir, obviamente, né, sobre as características do fármaco, porque todos nós sabemos que a enfermagem ela trabalha com um princípio, não é, pessoal? Qual o princípio é? De administrar as medicações a partir do momento que nós temos o mínimo de conhecimento dessa medicação, ok? Bom, então agora, falando sobre a questão propriamente dita, não é? Eu vou trazer aqui para vocês uma questão que ela foi retirada, né? Quem elaborou essa questão foi a Funiversa, ok? No ano de 2012, foi para o cargo de técnico de enfermagem, tá? Lá do SESA, que é o que? Secretaria de Estado de Saúde do Amapá, ok? Bom, então a questão ela traz o seguinte: com relação à situação hipotética descrita e à medicação que cursa em bomba de infusão, considere que há na unidade frascos da medicação nitroglicerina injetável de 5 ml, no qual há indicação de haver 5 mg por ml. Considere ainda que foi transferido asepticamente o conteúdo de um frasco da medicação para um frasco de 500 ml de solução glicosada a 5%, para se proceder à infusão. A concentração final dessa solução para infusão é de, e aí nós temos as alternativas. Letra A, 50 mg por ml. Letra B, 25 mg por ml. Letra C, 0,5 mg por ml. Letra D, 50 microgramas por ml. Nós vamos discutir isso aqui ainda hoje, ok? Nessa questão. E justamente saber como eu poderia transformar de miligramas para microgramas. E, por fim, né, a letra E, que seria 5 microgramas por ml. Bom, pessoal, eu canso de falar em minhas aulas, obviamente para os meus alunos, que quando nós, obviamente, vamos resolver questões de concurso, nós devemos ter muito cuidado. Tá? Isso serve para qualquer questão, não é só questões de cálculo, né, de medicação, não, tá? É qualquer questão de concurso. Geralmente, quando nós lemos a questão, a gente tem uma ideia geral do que essa questão nos traz, não é verdade? Mas nós devemos saber justamente o que está entre as entrelinhas, tá? Beleza? Nós temos que ter mais ou menos essa ideia, ok? Então, geralmente, o que é que eu falo? Não resolva a questão logo de vez, tá? Então, você lê a questão para você justamente saber sobre a questão te traz, né? De uma forma mais generalizada, tá? E aí, obviamente, depois nós vamos observar o que está nas entrelinhas, ok? Então, qual seria o segundo passo agora? Ler a medicação, ler a questão novamente, não é? E, obviamente, né, a gente poder separar aqui o que nós queremos, tá?
tá? Um outro ponto muito importante também é você saber o que é a questão, obviamente, você saber separar 3 pontinhos da questão, né? Então, geralmente, quando você pega uma questão de cálculo, ela te traz o que foi prescrito, o que você tem de disponível, certo? O que você tem de disponível e o que ela quer. Se nós conseguirmos entender e separar esses 3 pontos, eu falo que você consegue resolver 60%, aí você já conseguiu resolver 60% dessa questão, ok? Então anota isso, é importante, tá? Em um segundo momento você vai identificar o que foi prescrito, o que eu tenho disponível na unidade e o que eu quero, tá? Obviamente o que eu quero obviamente, né, seria a questão aqui, nesse caso, a concentração final da solução para infusão, ok? E um outro ponto também que nós devemos observar é o seguinte, principalmente em questão de concurso. Lembre-se que a questão de concurso, ela não foi elaborada para você dar uma volta imensa para resolver a questão, não, tá? Muito do que nós poderíamos resolver, obviamente, utilizando fórmulas, nós podemos resolver de forma direta, não é? Professor, você vai ensinar a resolver de forma direta? Vou. Ah, mas eu tenho dificuldade. Não tem problema, eu vou explicar as 2 formas para vocês, tá bom? Então, nesse primeiro momento, o que nós pudermos resolver aqui logo de cara, a gente já vai resolver, beleza? Então, vamos lá, ó. Então, com relação à situação hipotética descrita e a medicação que cursa em bomba de infusão, tá? Então, já sei o seguinte, que essa medicação aqui, a nitroglicerina injetável, ela vai cursar em quê? Em bomba de infusão. Então, se ela vai cursar em bomba de infusão, obviamente, no mínimo aqui eu vou precisar de quê? De alguma solução, que nesse caso que nós vimos aqui, a solução glicosada 5%. Ok? Então, seguindo, considere que há na unidade frascos da medicação nitroglicerina injetável de 5 ml, no qual há indicação de haver 5 mg por ml. Tá? Então lembra daquela figurinha que eu mostrei para vocês anteriormente, da nitroglicerina injetável? Lá eu tinha o quê? Um volume de 10 ml, ok? Em uma concentração de 5 mg por ml. Só que eu também falei para vocês que esse mesmo frasco ele pode apresentar, em vez de 10, ele pode apresentar o quê? 5 ml, que é justamente o que a questão nos traz. Então, dentro do frasco eu tenho um volume de quanto? De 5 ml. E a concentração? 5 mg por ml. Ok? Olha só, pessoal. Vamos dar uma paradinha aqui, porque isso aqui a gente já pode resolver de forma direta. Se eu falo para vocês que eu tenho 5 mg por ml, é a mesma coisa que eu dizer para vocês que em 1 ml eu tenho o quê? 5 mg. Então vamos aqui para o lado esquerdo aqui, ó. Eu posso dizer para vocês que 5 mg por ml ele é igual ao quê? A 1 ml que contém 5 mg. Então, ou seja, em 1 ml do que está dentro daquele frasco, ok? Eu tenho 5 mg. Então pare e pensa comigo. Em 2 ml eu vou ter quantos miligramas? 10 mg. Em 3 ml eu vou ter quantos miligramas? 15 miligramas. Ah, professor, então quer dizer que cada 1 ml a mais eu vou ter 5 miligramas a mais? É isso mesmo, olha aqui, ó. Em 4 ml eu vou ter 20 miligramas. Em 5 ml eu vou ter 25 miligramas. Não é? Então, olha só. Então, eu posso dizer que nesse frasco de 5 ml eu tenho o quê? 25 miligramas. Ok? Agora, nós encontramos, né, a dose do frasco. A dose do frasco. Mas a questão não quer isso. Tá bom? A questão não quer isso. A questão ela quer outra coisa. Então, vamos seguir aqui, ó. Professor, mas eu não entendi de forma direta ainda. Não tem problema. Lá na frente, tá ok? Lá na frente, eu vou explicar para vocês como é que nós iríamos fazer esse cálculo aqui, ok? Utilizando fórmula. Porque lá na frente eu ensino o cálculo utilizando fórmula em 2 passos. Mas assim, para aquelas pessoas que já têm segurança, né?
já assim conseguiu entender, então já pode começar a treinar aí, obviamente, já de forma direta. Se você não conseguiu captar ainda, obviamente, nas outras questões que eu for postando aí, você vai pegando na prática, não tem preocupação. Bom, então seguindo, considere ainda que foi transferido asepticamente o conteúdo de um frasco da medicação para um frasco de 500 ml de solução glicosada, para se proceder à infusão. Opa, peraí, aqui também tem informação importante, olha lá. Considere ainda que foi transferido asepticamente, ou seja, sem contaminação, o conteúdo de um frasco da medicação para um frasco de 500 ml de solução glicosada 5%, para se proceder à infusão. Como vai ser essa infusão? Através de bomba de infusão, que nós vimos que é bomba de perfusão. Então o que é que ele quer dizer aqui? Veja se você conseguiu captar isso. Ó. Ele diz que eu peguei um frasco, ok? Que contém 5 ml, a concentração de 5 mg por ml, e coloquei dentro de um frasco de quê? De solução glicosada a 5% de 500 ml. Ah, professor, então quer dizer que ele pegou 25 mg, que equivale a todo o volume do frasco, e colocou dentro da solução glicosada de 500 ml a 5%? Certinho, ok? Então aqui você já separou, obviamente, o que foi prescrito, não é? Foi prescrito o quê? O que foi que ele prescreveu, na verdade? Ele prescreveu um frasco de nitroglicerina, né, de 5 ml, e um frasco de solução glicosada de 500 ml a 5%, não é? E o que é que eu tenho na unidade? Nitroglicerina injetável de 5 ml e a concentração de 5 mg por ml. E o que é que ele quer? Agora nós vamos ver aqui, ó. O que ele quer sempre está no finalzinho, sempre. A concentração final dessa solução para infusão é de... Então o que seria a concentração final, pessoal? A concentração final nada mais é do que o que? Você utilizar o volume da solução glicosada 5% e, obviamente, a dose máxima com o volume máximo do frasco, ok? Porque ele prescreveu, obviamente, a administração de todo o frasco. E é isso que, obviamente, nós vamos fazer mais na frente, ok? Então, vamos seguir em frente. Bom, ainda aqui, continuando, né, sobre um pouquinho desse comentário da questão, tá? Como eu falei para vocês, é importante, né, falei para vocês um pouquinho lá na frente, nós separarmos 3 dados. O que foi prescrito, o que nós temos disponível na unidade e o que nós queremos, não é? Então, o que é que você vai fazer? Tá? Dica, ok? Você pegou você está resolvendo uma questão de cálculo, então já coloca isso daqui, tá? Pode mudar de uma questão para outra? Pode, beleza? Mas você pegando isso daqui, você já vai, obviamente, entender como você vai poder resolver. Então já vai separando lá, prescrição, disponível e o que queremos. Fica mais fácil para você resolver a questão. Bom, então o que é que nós temos de prescrito? Um frasco de nitroglicerina e solução glicosada 5% de 500 ml. O que é que nós temos disponível? Frasco de nitroglicerina injetável de 5 ml, contendo 5 mg por ml, e solução glicosada de 500 ml. E o que é que nós queremos? Concentração final da solução a ser infundida. O que é que ele quer? Ele quer que você faça o quê? Que você pegue esse frasco, como eu já falei para vocês, coloque dentro da solução glicosada de 500 ml a 5%, e você calcule a concentração dessa medicação dentro desse volume do soro glicosado. Então vou repetir novamente. O que a questão quer? Que você pegue um frasco de nitroglicerina e, obviamente, transfira o conteúdo desse frasco de 5 ml, que são 25 mg, como nós vimos, ok? Para a solução, né? Para o frasco de solução glicosada a 5% de 500 ml, e você calcule a concentração, tá, dessa medicação dentro dessa solução.
certo? Então vamos lá. E, obviamente, só para relembrar aqui, o que é que nós utilizamos, né? Como nós vamos administrar essa medicação? Através de bombas de infusão? Não, de perfusão. Bem, então, só para a gente fixar, ok? Ainda aqui falando sobre o comentário da questão. Tá? O que é que nós temos? Um frasco de nitroglicerina de 5 ml em uma concentração de 5 mg por ml. O que é que eu vou fazer? Pegar o conteúdo desse frasco e transferir para uma solução glicosada a 5% de 500 ml. Quando eu transferir, obviamente, essa medicação, a nitroglicerina, os 5 ml, que contém 25 mg, tá? Para dentro desse frasco, aí sim, agora eu vou calcular a concentração que eu tenho dentro desse frasco de solução glicosada a 5% de 500 ml. E essa concentração nós, obviamente, conhecemos como concentração final. Bom, então aqui a resolução da questão, né? Olha só, esse primeiro passo aqui, eu já fiz ele de forma direta. Quando nós lemos a questão lá 2 ou foram 3 vezes, ok? Então eu já fiz ele de forma direta. Aquela questão que eu falei para vocês aqui, ó. 1 ml equivale o quê? A 5 mg. 2 ml equivale a 10 mg. 3 ml equivale a 15 mg. 4 ml equivale a 20 mg. 5 ml equivale a 25 mg. Então é só você lembrar. Cada 1 ml a mais, eu vou aumentar 5 mg. Então, esse primeiro passo aqui, pessoal, ok? É para quem não quer fazer de forma direta. Se você já entendeu a questão de forma direta, esse primeiro passo de forma direta, você já vai diretamente para o segundo passo, ok? Então, vou explicar o primeiro passo, como nós iríamos fazer utilizando fórmula, ok? E, obviamente, depois eu vou para o segundo passo, tá? Então, assim, se você pode resolver de forma direta, é melhor, porque você ganha mais tempo, né? Mas quando você tiver segurança, ok? Então, olha só, presta bem atenção. Então, você tem que saber o seguinte, como nós mexemos com miligramas por ml, então nós mexemos com 2 unidades diferentes. Então, nós vamos aqui colocar dose e volume, tá certo? Então, pessoal, com relação ao frasco, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 5 miligramas em cada 1 ml do frasco, ok? Então, lá no frasco eu tenho a concentração de quê? De 5 miligramas por ml. Então, eu tenho uma dose de 5 miligramas dentro do volume de 1 ml. Não é? Então, em 5 ml, porque o frasco, o total dele, eu tenho o quê? 5 ml. Eu vou ter o quê? X miligramas. Então, repetindo. Lá no frasco eu tenho indicação de 5 miligramas por ml. Então, eu tenho uma dose de 5 miligramas para cada 1 ml. Se o frasco tem 5 ml, quantos miligramas eu terei, obviamente, dentro desses 5 ml? Que vai dar justamente os 25, como eu já falei para vocês. Então, aqui todos conhecem essa regrinha, nós vamos multiplicar o quê? Cruzado. Nós vamos fazer x vezes 1 e 5 vezes 5. Então, x vezes 1 vai dar o quê? X. 5 vezes 5 vai dar 25. Pronto. Resolvido o primeiro passo. E o primeiro passo é para eu descobrir o quê? A concentração da ampola. Ou seja, do frasco, ampola. Ok? Então, é essa forma que eu consigo fazer direto. Aí, então, nós vamos para o segundo passo. No segundo passo, o que é que ele quer? Né? Então, eu vou justamente para a finalização da questão. É descobrir a concentração no soro glicosado a 5% de 500 ml. É quando eu vou pegar esses 25 miligramas, que corresponde ao volume total, né, do frasco, vou transferir para o soro glicosado, ok?
E dentro do soro eu vou ter uma concentração, que nós estamos chamando de concentração final. Então qual é a formulazinha que eu utilizo? É simples, gente. Seria o quê? Concentração final, que é igual a quem? Ao valor da concentração da ampola, ou seja, do total que eu tenho na ampola, que é o que? Os 25 miligramas, dividido pelo quê? Pelo volume do soro glicosado, que é quanto que nós vimos? 500 ml. Tá? Então, repetindo, como é que eu calculo a concentração final, tá, do que eu tenho dentro lá do soro glicosado, quando eu transferir o conteúdo da nitroglicerina do frasco para o soro glicosado? Vai ser a fórmula concentração final, que é igual à concentração da ampola, dividido pelo quê? Pelo volume do soro glicosado de 500 ml a 5%. Então nós teríamos aqui concentração final, que é igual, concentração da ampola é quanto? 25 miligramas. Dividido pelo volume do soro glicosado, que é de quanto? 500 ml. Então quando você divide 25 por 500, o que é que nós teremos? Nós teremos uma concentração final igual a 0,05 miligramas por ml. 0,05 miligramas por ml. Aí você fala, mas espera aí, professor, eu não vi esse valor como alternativa da questão. Nós não temos esse valor. Vamos rever lá? Olha só, aqui nós temos o comando da questão e nós temos alternativa A, 50 mg por ml, alternativa B, 25 mg por ml, alternativa C, 0,5 mg por ml, alternativa D, 50 microgramas por ml e a alternativa E, 5 microgramas por ml. E o que nós temos lá é o quê? 0,05 miligramas por ml. Então, nos leva a crer, obviamente, que aquele resultado de 0,05 miligramas por ml foi transformado em quê? Microgramas. Então, eu já anulo aqui automaticamente a questão A, a questão B e a questão C. Então, só pode ser o que? A questão D ou a questão E. Então, vamos voltar lá. Então, nós paramos aqui, não foi isso? O resultado final, ou seja, a concentração final de 0,05 miligramas por ml. Então, é simples, pessoal. Eu tenho que transformar o quê? De miligrama por ml, tá? Em microgramas por ml. Então, eu tenho que transformar de miligramas para microgramas. E é simples. O que é que eu faço? Muito simples. Eu pego o resultado da concentração final, que é o que? 0,05 miligramas por ml, e vou multiplicar esse valor por quanto? Por 1000. Tá? E aí eu vou obter o que? 50 microgramas por ml. Professor, então todas as vezes que eu tiver um resultado em miligrama e quiser transformar para micrograma, eu sempre vou multiplicar por 1000? Sim, sempre vai multiplicar por 1000. É regra matemática, ok? E aí fica fácil. Então a nossa alternativa correta é a alternativa D, 50 microgramas por ml. Certo, pessoal? Bom, espero aqui ter contribuído, obviamente, aí para o aprendizado de vocês, ok? Sempre aí estarei postando aí novas questões, certo? E até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.